Essa é a beleza da democracia. E o Bloco de Esquerda? Muito bem, acho que boa tarde antes de mais, mas acho que este desacordo, ou esta troca de perspectivas, reforça a ideia que temos de que com este motivo económico-financeiro que aceitamos, compreendemos esta explicação que é dada de que os valores estão acima do preço base que estava no concurso, entendemos que se abre uma oportunidade para fazer uma reflexão aprofundada. Aliás, o Sr. Vereador Pedro Baganha falava nisso mesmo, dizia que é necessário na cidade do Porto uma reflexão sobre esta questão e, no entender do Bloco de Esquerda, esta reflexão, ao contrário do que aconteceu no anúncio anterior, porque o anúncio anterior, de facto, surpreendeu as pessoas, moradores, o setor, enfim, nós entendemos que tem que ser um projeto que corresponda ao interesse público e que, para isso, se deve aproveitar esta oportunidade para fazer uma reflexão que envolva todas estas partes, as autarquias, portanto, os órgãos de cada um destes municípios, como é evidente, mas também os peritos, a academia e as próprias pessoas que vivem a cidade e que terão algo a dizer sobre isto. Parece-nos que a ocupação dos territórios, quer de Vila Nova de Gaia, quer do Porto, foi-se alterando nas últimas décadas e que se justifica a bem da mobilidade, que é algo tão importante, é um direito social, deve-se de reforçar, é algo tão importante na vida que temos hoje em dia, que justifica de facto que esta travessia seja pensada da melhor forma. E destacou aí um aspecto que convém, às vezes esquecemos e convém relembrar, e disse-o muito bem, a mobilidade das populações mudam imenso ao longo das décadas e, portanto, é preciso fazer esses ajustes. Mas ainda assim, imaginemos um cenário em que, de facto, acaba por não haver, de facto, ponto, não há consenso, os valores são inaceitáveis. Vamos-lhe chamar Porto Gaia, como dizem muitos estrangeiros que cá vêm, fica a perder ou não? No nosso entender, fica a perder. O Porto tem problemas de ligação com Vila Nova de Gaia, precisamente por esta dimensão territorial, quer da cidade do Porto, portanto, quer do lado do Porto, quer do lado de Gaia, e por estas alterações. Portanto, mesmo se nós pensarmos quer numa marginal, quer na outra, do ponto de vista da densidade de edificado, densidade populacional, de habitação, de vivência, de locais de emprego, enfim, houve alterações significativas nas últimas décadas que pedem uma solução como esta. O que nos parece é que não devemos ser só nós, partidos políticos, a ter uma resposta sobre isto. E, portanto, que ao contrário do que aconteceu anteriormente, que, como já foi dito, surpreendeu as pessoas, deve aproveitar-se esta questão que surgiu para uma oportunidade de aprofundamento desta reflexão. Muito bem. Vamos avançar para outro assunto extremamente importante que está relacionado, como disse, com a questão da droga na cidade do Porto. E ainda recentemente tivemos o Diretor-Geral dos Serviços de Intervenção dos Comportamentos Aditivos a dar em certa medida razão ao que diz o Presidente da Câmara Municipal do Porto, embora haja mais ou menos um consenso de que há mais capacidade de resposta em Lisboa do que na cidade invicta. Susana Constante, eu começo este assunto consigo com uma pergunta genérica, mas que me parece importante. Porquê que é tão difícil resolver este problema na nossa cidade? Até porque, se pensarmos em termos geográficos, o Porto até nem é assim tão grande. O Porto, a cidade, estou a falar da área metropolitana. O Porto não tem a dimensão de Lisboa, podemos dizer, mas do ponto de vista da localização deste fenómeno, desta questão da droga na cidade do Porto, ela está de facto dispersa na cidade e isto complexifica a situação. Nós temos-nos focado muito naquilo que se passa na zona limítrofe, digamos, ou onde existia o Aleixo, porque há aí uma densificação da problemática, mas sabemos-lo todos, que na zona da Sé, na zona do Cerco do Porto, mesmo em Aldoar e Ramalda, enfim, há focos também desta problemática, digamos assim. Eu acho que não é demais dizer, apesar de mesmo neste programa, a Nota Pública não é a primeira vez que discutimos este assunto. Nem vai ser a última, infelizmente. Não é demais dizer que a questão é por demais sensível. É uma questão que diz respeito à saúde pública, a direitos humanos, é uma questão que diz respeito às pessoas, no nosso entender, às pessoas todas, às pessoas que moram nestas zonas de que estamos a falar e nesta zona que tem estado mais na discussão de Lordelo, Douro e Massarelos, mas à população em geral que inclui estas pessoas em situação de vulnerabilidade. E, portanto, é muito sensível esta discussão e aquilo que, no nosso entender, pede
é um pensamento estruturado. Nós, em dezembro de 2021, fizemos uma proposta em Assembleia Municipal que foi aprovada em Assembleia Municipal, com os votos favoráveis do grupo do Rui Moreira, que está na governação da cidade, de que se fizesse uma atualização do estudo sobre a situação da toxicodependência ou das dependências na cidade, porque ter estes dados é fundamental precisamente para perceber como responder. Na altura em que o estudo foi feito, em 2017, ainda havia bairro do Aleixo. O desmantelamento do bairro do Aleixo veio posteriormente. Algo que também chamámos a atenção de que a Câmara poderia ter feito mais, e tem sido dito que a Câmara tem feito o que pôde fazer. Nós entendemos que poderia ser feito mais. Deixa-me só lembrar, ainda havia uma parte do bairro do Aleixo. Ainda havia uma parte do bairro do Aleixo, tinham sido demolidas 2 torres, se eu não estou em erro. Sim. Mas seja como for, estava ali focado, pelo menos naquela zona da cidade, o problema. Mas no desmantelamento que foi feito, nós tínhamos já acautelado anteriormente de que deveria ser antecipado o que iria acontecer, porque naturalmente que ia haver uma dispersão. Eu queria só, imagino que o meu tempo possa estar a acabar. Aliás, o nosso 15 minutos passam muito rápido. Muito bem. Queria só chamar a atenção e sublinhar, nesta perspectiva do que a Câmara pode fazer e que poderia fazer mais. Ontem foi apresentado o Plano Municipal de Saúde, que está aqui, onde há um eixo, dos 4 eixos que são apresentados, há um eixo especificamente dedicado à questão dos consumos e das dependências na cidade. E uma das medidas que está dentro desse eixo tem a ver com melhorar as respostas no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências e que passa por reforçar estratégias para apoiar as respostas e os recursos de saúde sociais e comunitários. Algo que vemos aqui escrito, mas que não vemos acontecer na prática. E, portanto, é isto que o Bloco tem defendido, e já desde 2015 trazemos esta questão a nível autárquico na cidade, e é isto que nós não vemos acontecer e que entendemos que já era urgente anteriormente e é a resposta que é necessária para todas as pessoas.